Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Me encontro aqui, né, em Monte Aricanduva. Estava indo da casa dos meus pastores, porque hoje nós teremos, né, uma grande campanha naquele lugar, né? Todos estão convidados, que é encontro de vários. Mas, né, vim a esse monte aqui e você estava falando sobre o amor, né? O amor, muitos estão à procura de um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro só vem de Deus. Porque a Bíblia nos diz, né? Ainda que uma mãe que estava amamentando o seu filho a despreza, a esquece, a rejeita, o Senhor, Ele não nos abandona. Amém? Você que tem passado aí, acontecido contigo durante esses dias, ou até mesmo anos, mas saiba que o Senhor está junto contigo nessa empreitada, nessa caminhada aí. E a Bíblia vai falar em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Um amor que não há fronteiras, não há limite, não há circunstâncias. Porque o amor de Deus é diferente do nosso amor. Nós amamos quando as pessoas estão batendo nas nossas costas, nos elogiando, massageando o nosso ego, ou etc. a mais, né? O amor de Deus vai além, né, do nosso amor. Né? Já começa que a Bíblia também nos diz, Ele mesmo relata ali, que Ele é que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ninguém vem para a presença do Senhor, né, para executar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, por desejo, por querer. É porque Ele nos amou e, além de tudo, Ele nos confiou algo, né? O que o Senhor tem confiado em ti aí? Enquanto outros tantos são chamados apenas para o caminho da salvação. Privilégio maior somos nós, porque Ele nos chamou para tirar pessoas que se encontram encarceradas nas trevas, né, das garras de Satanás por causa do pecado. Né, hoje estarei contando um pouquinho mais do meu testemunho. Eu já tinha feito um vídeo de João ali, 9, do cego de nascença. Agora eu vim falar um pouco do meu testemunho, né? Eu me chamo Marcos Paulo, moro aqui na Zona Leste, em São Paulo, né? Avenida Itaquera. E hoje eu me encontro aqui no CTA do Aricanduva. Mas eu nasci num lar que era uma benção, né? Minha mãe e meu pai, minha mãe fala que meu pai, ele desejava ter filhos, eles eram até que felizes. Até o momento de eu vir e o Renato vir e meu pai mudar por conta de família. Família, muitas das vezes, ela tanto pode nos ajudar quanto pode nos estragar, né? A minha mãe, ela nunca foi benquista pela família do meu pai por ser branca. E com isso, o casamento dos meus pais se tornaram um inferno, né? Tudo que acontecia, minha mãe era o problema. A minha mãe também, ela tem até hoje o defeito de ela reclama demais, né? Muitas das vezes você aí tem reclamado, saiba que a murmuração, né, nos impede de sermos abençoados, porque o próprio Deus, né, Ele não suporta os murmuradores. Minha mãe, ela reclama demais, e por conta disso também, tudo ajudava, né? O inferno, quando ele quer destruir uma família, uma casa, né? Se a gente não tiver alicerçado na rocha, realmente cai, né? Meus pais não eram evangélicos. Meu pai até então não tinha preconceito com religião nenhuma.
Ele só passou a ter quando uma prima dele, se eu não me engano, que era adventista, uma coisa assim. É uma igreja que na época do passado não aceitava transfusão de sangue. E por ela precisar dessa transfusão, ela veio a óbito. E a partir daí a família, né, desistiu do Senhor, definitivamente de Deus ali. Inclusive meu pai, que passou a ter bronca e raiva do Senhor. Lembro que eu absorvi esse lado do meu pai, sem mesmo a minha família saber, porque eu passei até ódio de Deus, né? Vocês vão entender o porquê. Muitas das vezes, né, a pessoa, ela culpa ao Senhor por algo que está acontecendo na vida dela. Fora aqueles que culpam ao Senhor por conta das próprias decisões e, né, julga nas costas de Satanás, sendo que Satanás não precisou fazer nada, nas costas do Senhor, sendo que Deus não tinha nem sonhou com tais situações. Aí a pessoa tá passando porque ela mesma correu atrás, não fugiu da aparência do mal. Mas nesse caso, né, vim de uma família que era feliz ali. Meus pais, né, se namoravam, se curtiam, saíam juntos. Por conta disso tudo, meu pai passava a espancar a minha mãe. E com isso eu passei a ter bronca do meu pai, né? Meu pai muitas das vezes travado, quando eu falava assim, pai, não bate da minha mãe. Meu pai parava de bater dela e vinha pra cima de mim, já me enchendo de tapas, que ele gostava mais de bater na cabeça, né? O alvo do meu pai mais era a cabeça. Não era assim, não era nada, era mais a cabeça da gente. E ele dizia, né, porque eu não morri, né? Ele me amaldiçoava, né? Ele falava tantas coisas aradas que eu passei a ter raiva do meu pai também, ódio do meu pai, né? Ele me xingava de viado, de nomes, né, que não convém até falar aqui deste momento. E aquilo foi criando ódio do meu coração, mágoa, rancor. E com isso eu passei a sentir raiva de Deus, né, com 5 anos. Tudo assim que eu me lembro, mas dos 5 anos em diante, né? Com 5 anos, como eu já falei, eu conversava com o Espírito, mantinha a relação sexual com o Espírito, ia pro inferno sem eu saber que era inferno, porque eu não entendia as coisas que aconteciam comigo, ouvia vozes, via pessoas que não existiam, que apenas só eu via, né? Cresci nesse ambiente espiritual e de revolta, né? Envolto a revoltas. Ali naquele lugar, minha mãe levava a gente para a igreja e com 5 anos ainda, ou 6 anos, se não me lembro muito bem, minha mãe me levou numa igreja chamada Deus é Amor, que a minha mãe visitava muito igrejas, né? Até um ponto que minha mãe teve que parar de ir, porque o ciúme do meu pai era demais da conta. E ele batia na minha mãe por ir para a igreja, por não ir para a igreja, por ficar em casa, por ir trabalhar, né? Meu pai aí espancava a gente se Corinthians ganhava, se Corinthians perdia. Em casa era o verdadeiro sambódromo, né? E eu e minha mãe era o atabaque ali, né? Os tambores, a bateria. E com isso, foi me crescendo o ódio de Deus. E mais aí para acabar, nesse período que eu vou nesse lugar, eu não me lembro, eu sei que era um irmão que estava pregando a palavra do Senhor. E a única coisa que eu lembro é que homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher, vai todo mundo pro inferno. Daí complicou, porque eu passei a temer, eu não sabia o que acontecia comigo, porque não tinha ninguém. A família do meu pai, de uma certa forma, amava a gente. Só não gostavam da minha mãe. Até hoje dá pra ver que eles aturam a minha mãe. Mas... E nesse período, né, a família do meu pai sempre falava assim, Marcos, se revela, né? Eles me davam apoio. Se caso eu chegasse para eles e falasse que eu era homossexual, da parte da minha família, eu não ia sofrer preconceito nenhum. Então, certo é que eu nunca sofri preconceito com a minha família. Mas era comigo mesmo, porque eu nunca desejei. E também não entendia, porque não tinha ninguém para me aconselhar, a não ser como meu pai, né? A me amaldiçoar. Minha mãe era uma mulher que ela mais falava do meu pai. Minha mãe amava tanto o meu pai que eu não entendia que amor é esse.
Minha mãe diz que ama meu pai, ama uma pessoa que espanca, ama uma pessoa que a gente até hoje não sabe se ele traía ou não, a gente acha que sim, mas isso é outra história. Mas ficava aquilo na minha cabeça. Teve momentos de eu chegar para minha mãe e dizer assim: mãe, a gente não somos felizes, vamos embora daqui, vamos voltar para outra casa. A gente morava numa casa, depois se mudamos para o terreno onde que minha mãe mora até hoje, né? Da família do meu pai. E pela família do meu pai não aceitar minha mãe, eu falei: mãe, vamos voltar para nossa casa lá embaixo. Mas o amor, minha mãe estava cega pelo amor. Eu cresci tendo ódio de Deus e ódio dessa palavra amor. Quem sabe, né, você aí não suporta essa frase: eu te amo, Deus é amor. Quem sabe do seu dicionário, assim como no meu, né, a gente não existe essa palavra, mas saiba que Deus é amor e o amor de Deus é diferente dos nossos amores, né, terrenos, porque nossos amores têm diversos tipos de amor, né? Tem diversos tipos de amor, mas o único verdadeiro mesmo é do nosso Criador. E ali eu passei, né, por sentir ódio de Deus, eu via espíritos ali. Eu via demônios ir para o inferno direto e reto. Tem coisas que as pessoas relatam do que viu no inferno, eu começo a lembrar, eu começo a me ver ali de novo, porque é horrível. Muitas pessoas falam que não existe inferno, outros falam que o inferno é na terra. Amado, só tendo experiência sobrenatural mesmo, né, para entender que realmente a palavra do Senhor não é mentirosa e ela ainda é válida. Muitos têm a palavra do Senhor como inválida, mas ela se cumprimenta. O que aconteceu no passado ainda acontece, claro que não naquela frequência, né, que aconteceu no passado, mas ainda acontece. De uma forma meio que sobrenatural, meio que diferente, mas acontece porque a palavra do Senhor não muda. Quem mudou fomos a nossa geração. Nós, né, mudamos em relação à palavra do Senhor. Naquele tempo também, Deus estava se revelando. Então, Deus criou circunstâncias, fez coisas para se apresentar para nós. E hoje nós temos a palavra do Senhor. Né? Como se eu não vejo o fogo do céu? Deus não. Deus continua mesmo. O Senhor continua mesmo. E ali eu crescendo, revoltado de tudo e de todos. Né? Não tendo paz interior e fisicamente, porque eu era atormentado por demônios. Lembro-me, toda vez de manhã, eu me arrumando, ou indo tomar banho à tarde, eu via a sombra, saía do banheiro gritando, pedindo socorro, chegava, não tinha ninguém, até um tempo, meu irmão, o Renato, ele cascava o bico, até o momento que ele começou a ver também, né? As assombrações começaram a aparecer para ele. Meu pai me chamava de louco, né? Minha mãe também escutava vozes, porque antes de a gente se mudar pro terreno, tinha um quarto ali, que era o quarto do meu irmão, do irmão da minha mãe, né? E ele tentava, o espírito, né? O demônio ali, tentava se comunicar com a minha mãe. Minha mãe não entendia na época. Ela ouvia a voz ali do irmão dela ali saindo do cano do tanque de lavar roupa. E muitas das vezes ela saía gritando porque ela ouvia literalmente a porta dele chacoalhar, como se fosse arrebentar, como se tivesse alguém dentro da casa, sendo que não tinha ninguém. Sobrenatural existe, amor. Sobrenatural existe. Assim como o Senhor existe, Satanás também existe. É isso que Ele quer, que você não acredite nele. E até mesmo Ele quer que você também creia de uma forma diferente. De uma forma que Ele é teu amigo. É Ele que vai abrir as portas para você. A única pessoa que abre a porta é o Senhor Jesus. E Ele está abrindo essa porta para você. A primeira porta que eu vejo o Senhor abrindo para mim e para você é a porta da salvação. Não é a porta de casa, não é a porta de trabalho. Claro que as bênçãos
quando estamos na presença do Senhor, elas vêm até nós. Mas a porta que o Senhor está dando para mim, para você da salvação, está certo, querendo nos ver o seu Filho unigênito, para que todos que crescem nele fossem salvos. E eu ali sentindo o ódio do Senhor, e ao mesmo tempo Deus se apresentando para mim, Deus permitindo que Satanás se apresentasse para mim, né? Alguns demônios, o espírito ali me chamava de filho. Tinha uma mulher que aparecia para mim, me chamava de filho, eu não entendia nada. E eu olhava para o espelho, eu via a minha imagem ali diante do espelho como a imagem de uma menina. E eu olhava para mim, eu via um menino, e me dava um dó na cabeça porque eu não entendia nada. Com 11 anos eu conheci o terreiro, né? Lembro que o meu irmão Lucas estava com uma certa enfermidade e corria aí minha mãe para cima e para baixo, atrás de médico. Nós somos em 5, onde que eu sou mais velho. Eu tenho o Renato, o Bruno, o Anderson, o Lucas. O Lucas estava com uma enfermidade que ninguém descobria, né? Ele chegava desfalecendo com a minha mãe ali apavorada, com medo, diversas vezes que ele viesse a óbito. Até um ponto que uma vez a gente estava num posto, eu me lembro se era posto ou hospital. Uma moça levantou e disse: é quebranto, vai na casa da minha mãe, que ela vai benzer e vai ficar tudo uma boa. No dia seguinte está aí minha mãe lá. No mesmo dia que a mulher benzeu, meu irmão, dali em diante ele melhorou, parou de ter crises ali. Satanás, ele cria falsas curas e também coloca falsas enfermidades das pessoas para procurá-lo. Para procurá-lo, por isso que ele faz também milagres, ele opera maravilha. A gente vê na palavra do Senhor quando o Senhor mandou Moisés do Egito, né? Algumas maravilhas que Deus operava na vida de Moisés ali, diante dos olhos do povo, algumas delas, os feiticeiros repetiam. Claro que o poder do Senhor é maior do que o poder de Satanás, porque Ele mesmo nos diz que Ele veio destruir o poder das trevas, o poder de Satanás, as obras do inimigo. E nesta tarde o Senhor está destruindo obras de macumbaria e feitiçaria na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu lembro ali que a gente voltamos para casa, meu irmão no dia dormiu tranquilo, e de lá para frente não teve mais crise nenhuma. E minha mãe e eu indo na casa daquela mulher, até o momento que o demônio disse para minha mãe que minha mãe é médium. Um belo dia minha mãe marca um encontro e ela esquece que eu ouvi, que eu estava presente ali. E no dia marcado, minha mãe fala: ó, Marcos, tu vai ficar em casa. E eu fiquei nada, pulei a janela, né? Meu pai vivia embriagado mesmo. Peguei e pulei a janela. Fui às escondidas. Eu só fui aparecer quando minha mãe e as mulheres, né, entraram e desceram uma escada assim. Quando eu fui ver, minha mãe ficou louca. O que você tá fazendo aqui? Eu falei: ah, mãe, a senhora me deixou em casa. A senhora nunca me deixou em casa sozinho com o pai. Vou ficar em casa nada para me apanhar. Segui a senhora, tô aqui. Beleza. Assistimos. Passou uns meses. Né, falaram que eu tinha meio de idade e estava muito que avançada. Eu lembro-me que eu entrei num sábado. No sábado eu estava, no outro sábado, né, já estava incorporando. E no outro sábado já estava dando passe do povo. E minha mãe ali só girando e eu já dando passe. Eu mal tinha entrado, já estava trabalhando pros cão ali. Até o momento. E minha mãe, né, só apanhando dos guias ali. Eu lembro que um belo dia eu tive um sonho, né? Um sonho. E que eu ia ser uma pessoa grande no mundo da feitiçaria ali. Mas eu tinha que passar por alguns níveis. Eu saí antes, porque falaram que eu ia ser um bruxo muito famoso, muito rico. Mas quando falaram que eu tinha que matar pessoas, matar animais, eu tava na Umbanda, eu saí da Umbanda. Pô, irmão, se já era difícil, se eu já via demônio direto e reto, aí inverteu. Antigamente eu só via, tinha relação com Satanás tudo. Aí inverteu, porque aí eu não sabia mais quem era quem, porque vivia manifestado. Com 11 anos, eu lembro muito bem que... 11 não,
que eu comecei a fugir de casa aos pouquinhos. Meu pai só me encontrava. Meu pai me levava para casa de volta. Lembro que fui parado na casa de uma mulher que ela tinha separado do marido, brigado com o marido. E a pombogeira dela levou ela para morar com outro homem. Nossa, irmãos, como nós fizemos a vida desse homem um inferno. Né? O demônio que catava a mulher, que hoje ela se encontra, chamada Vera, na presença do Senhor Jesus. E o Luiz, né? Quero desviar. Prostituto. Tá vendo? Cuidado, viu? Se você é prostituto, você pode estar sendo enlaçado por demônios, sem você saber, achando que está tendo relação com mulheres, mas com Satanás. Vigia, vaso. Peça a Jesus te dar força aí nessa sua luta aí da carne, que o Espírito Santo nos dá. Aí, meu pai me encontrou, me levou para casa. Até o momento que aconteceu algo em casa, né? Porque nesse meio tempo eu já estava me tornando um travesti, como eu não me lembro direito, eu acho que foi com 11 anos mesmo. E depois que eu conheci o terreiro, que eu comecei a sair de casa, até o momento que eu me via no cemitério da Vila Formosa ali, porque os demônios queriam que eu matasse a minha família inteira, né? E eu tinha medo, até hoje, né? Só em pensar em matar os outros, matar animal, não. E eu lembro que os demônios de pedir para me matar o meu pai e a família do meu pai inteira. Aí, para não fazer o que eu fiz, saí de casa, porque meu pai vivia amaldiçoando. E eu dentro do colégio, eu via meu pai, era tão sinistro, que eu sabia quando meu pai começava a bater na minha mãe ou não, porque os demônios chegavam e falavam. E quando eu chegava em casa, pelos horários que o demônio me falava, em qualquer lugar que eu estivesse, eu chegava em casa e perguntava para meus irmãos e eles falavam. Ou até mesmo, né, os vizinhos ali, da família ali, né, meu espírito me dizia, ó, tal horário, seu pai começou a bater na sua mãe. E era certeiro, era certeiro. E nisso eu saí de casa, eu não sabia pedir, não sabia, né, pedir ajuda para ninguém, não sabia nem conversar com direito com as pessoas. Eu nunca consegui falar de mim, né? A não ser quando eu me converti, né? Como esse testemunho no caso, né? Aí eu fui para Vila Formosa, passei a morar naquele lugar. Eu passei a dormir nos túmulos, nos dias de calores. E na época, bem na entrada assim da Vila Formosa, do lado do terminal Carrão, tinha uma banca de jornal. E nisso tinha uma bancada onde a galera, né, vendia flores por velórios ali. E tinha tipo uma lona de plástico, de transparente, de lona, ali para cobrir quando chovia. Comida, amados, eu comia, era amora, era goiaba, que eu odeio goiaba, mas tinha que comer. E que é por isso que eu perdi bronca de goiaba. Como o suco, como o doce, mas a fruta em si não. Passei ali até mesmo a comer comida de macumba cheia de bicho, frango. Muitos têm reclamado, né, do ovo que tem comido. Mas até isso eu passei. Até o momento que eu conheci uma mulher. E essa mulher me levou para sua casa. Daí começou a sessão transgêneros, né? Que agora é gênero que se fala, né? A transformação de homem para mulher. Comecei a tomar anticoncepcional. Voltei para casa totalmente diferente. Já com um pouquinho de peitinho de hormônio. Como uma travesti. Até o momento que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Mas tudo isso eu passei, sentia esse ódio que me corroía por dentro, sem eu saber que o Senhor já tinha me escolhido, me separado para uma grande missão. Hoje, a cada dia, né, o Senhor tem revelado essa missão na minha vida, que é ganhar almas. Sabe, amado, Satanás tem falado que você é esposa, que você é isso, que você é aquilo, é mentira dele. Tu és servo, tu és filho, tu és filha do Criador. E nada vai anular. O Senhor tem te escolhido desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de Ele conceder a oportunidade de tu ir parar no ventre. Ele já sonhou contigo e Ele já escreveu a tua história. Satanás pode ter
né, criado uma história de derrota na sua vida, mas este decreto, esta tarde, está caindo por terra. Sabe por quê? O Senhor diz para mim e para você: eu sou contigo, eu sou teu Deus, que te guardo, te sustento, que esta noite sinta e veja o Senhor te surpreendendo. Né? As ferramentas que foram preparadas contra a sua casa, a sua vida, não prevalecerá, porque o Senhor é a tua retaguarda, o Senhor é teu guia, o Senhor que nos sustenta. Se sinta dessa tarde amparado pelo Senhor. Satanás, ele veio com um decreto de destruição, de derrota e de morte. O nosso Senhor veio com outro decreto de vitória, conquistas, mudanças, realizações. Este ano, para muitas pessoas, vai ser um ano de realização. Sabe, que o Senhor está contigo. E tu comerás o melhor desta terra. Sabe por quê? Porque a última palavra é do nosso Senhor. Que o Senhor Espírito Santo venha falar mais ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus.